Olá a todos, diretamente aqui de Portugal para todo o mundo através do Brasil, neste evento maravilhoso dedicado a Machado de Assis, um maravilhoso escritor do mundo que teve origem no Rio de Janeiro, aí no Brasil. É para mim, pois, uma honra, neste dia em que em Portugal se comemora o Dia da Liberdade, o 25 de Abril, que tenho o prazer de ler um conto de Machado de Assis, uma pessoa tão importante na libertação e no direito à democracia daqueles que eram excluídos na altura da sociedade brasileira. Pois bem, eu vou ler um conto que se chama Adão e Eva, um conto fantástico que vou então ter a oportunidade de partilhar agora convosco. O conto Adão e Eva. Uma senhora de engenho, na Bahia, pelos anos de 1700 e tantos, tendo algumas pessoas íntimas à mesa, anunciou a um dos convivas, grande lambareiro, um certo doce particular. Ele quis logo saber o que era. A dona da casa chamou-lhe curioso. Não foi preciso mais. Daí a pouco estavam todos discutindo a curiosidade, se era masculina ou feminina e se a responsabilidade da perda do paraíso devia caber a Eva ou a Adão. As senhoras diziam que a Adão, obviamente, os homens que a Eva, menos o juiz de fora, que não dizia nada, e Frei Bento, carmelita, que interrogado pela dona da casa, Dona Leonor, disse: "Eu, minha senhora, toco viola", respondeu sorrindo, e não mentia, porque era insigne na viola e na harpa, não menos que na teologia. Consultado, o juiz de fora respondeu que não havia matéria para opinião, porque as coisas do paraíso terrestre passaram-se de modo diferente do que está contado no primeiro livro do Pentateuco, que é apócrifo. Espanto geral, riso do carmelita que conhecia o juiz de fora como um dos mais piedosos sujeitos da cidade e sabia que era também jovial e inventivo, e até amigo do Pulha, uma vez que fosse cordial e delicada, nas coisas graves era gravíssimo. "Frei Bento", disse Dona Leonor, "faça calar o senhor Veloso." "Não o faço calar", acudiu o frade, "porque sei que da sua boca há de sair tudo com boa significação." "Mas a Escritura", ia dizendo o mestre do campo, João Barbosa. "Deixemos em paz a Escritura", interrompeu o carmelita. "Naturalmente, o senhor Veloso conhece outros livros." "Conheço o autêntico", insistiu o juiz de fora, recebendo o prato de doce que Dona Leonor lhe oferecia. "Estou pronto para dizer o que sei, se não mandam o contrário." "Vá lá, diga." "Aqui está como as coisas se passaram. Em primeiro lugar, não foi Deus que criou o mundo, foi o diabo." "Cruz!" exclamaram as senhoras. "Não diga esse nome", pediu Dona Leonor. "Sim, parece que..." ia intervindo o Frei Bento. "Seja o tinhoso. Foi o tinhoso que criou o mundo. Mas Deus, que lhe leu o pensamento, deixou-lhe as mãos livres, cuidando somente de corrigir ou atenuar a obra, a fim de que o próprio mal não ficasse a desesperança da salvação ou do benefício. E a ação divina mostrou-se logo porque, tendo o tinhoso criado as trevas, Deus criou a luz e assim se fez o primeiro dia. No segundo dia, em que foram criadas as águas, nasceram as tempestades e os furacões, mas as brisas da tarde baixaram do pensamento divino. No terceiro dia foi feita a terra, e brotaram dela os vegetais, mas só os vegetais sem fruto nem flor, os espinhosos, as ervas que matam como a cicuta. Deus, porém, criou as árvores frutíferas e os vegetais que nutrem ou encantam. E tendo o tinhoso cavado abismos e cavernas na terra, Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Tal foi a obra do quarto dia. No quinto dia foram criados os animais da terra, da água e do ar. Chegamos ao sexto dia, e aqui peço que redobrem a atenção. Não era preciso dizê-lo, porque toda a mesa olhava para ele curiosa. Imagine o ar. Veloso continuou dizendo que no sexto dia foi criado o homem e logo depois a mulher. Ambos belos, mas sem alma, que o tinhoso não podia dar, e só com ruins instintos.
Deus infundiu-lhes a alma com um sopro e outros sentimentos nobres, puros e grandes. Nem parou nisso a misericórdia divina. Fez brotar um jardim de delícias e para ali os conduziu, investindo-os na posse de tudo. Um e outro caíram aos pés do Senhor, derramando lágrimas de gratidão. Vivereis aqui, disse-lhes o Senhor, e comereis de todos os frutos, menos o desta árvore, que é da ciência e do bem e do mal. Adão e Eva ouviram submissos, e, ficando sós, olharam um para o outro, admirados. Não pareciam os mesmos. Eva, antes que Deus lhe infundisse os bons sentimentos, cogitava de armar um laço a Adão. E Adão tinha ímpetos, bons sentimentos, mas tinha ímpetos de espancá-la. Imaginem. Agora, porém, embebiam-se na contemplação do outro, ou na vista da natureza que era esplêndida. Nunca até então viram ares tão puros, nem águas tão frescas, nem flores tão lindas e cheirosas, nem o sol tinha para nenhuma outra parte as mesmas torrentes de claridade. E dando as mãos percorreram tudo, a rir muito nos primeiros dias, porque até então não sabiam rir, não tinham a sensação do tempo, não sentiam o peso da ociosidade, viviam da contemplação. De tarde iam ver morrer o sol e nascer a lua e contar as estrelas, e raramente chegavam a 1000, dava-lhes o sono e dormiam como 2 anjos. Naturalmente o tinhoso ficou danado quando soube do caso. Não podia ir ao paraíso onde tudo lhe era avesso, nem chegaria a lutar com o Senhor. Mas ouvindo um rumor no chão entre folhas secas, olhou e viu que era a serpente. Chamou-a alvoroçado. Vem cá, serpe, fel rasteiro, peçonha das peçonhas. Queres torcer a embaixatriz do seu pai? Para reaver as obras do seu pai? A serpente fez com a cauda um gesto vago, que parecia afirmativo, mas o tinhoso deu-lhe a fala, e ela respondeu que sim, que iria onde ele a mandasse, às estrelas, se lhe desse as asas da águia, ao mar, se lhe desse o segredo de respirar na água, ao fundo da terra, se lhe ensinasse o talento da formiga. E falava a maligna, falava à toa, sem parar, contente e pródiga da língua, mas o diabo interrompeu-a. Nada disso, nem ao ar, nem ao mar, nem à terra, mas tão somente ao jardim das delícias, onde estão vivendo Adão e Eva. Adão e Eva, disse a serpente. Sim, Adão e Eva. 2 belas criaturas que vimos andar há tempo, altas e direitas como palmeiras? Perguntou a serpente. Justamente. Oh, detesto-os. Adão e Eva. Não. Manda-me a outro lugar. Detesto-os. Só a vista deles faz-me padecer muito. Não hás de querer que lhes faça mal. É justamente para isso, disse o tinhoso. Deveras? Então vou. Farei tudo o que quiseres, meu senhor e pai. Anda, dizes depressa o que queres que faça. Que morda o calcanhar de Eva? Morderei. Não, interrompeu o tinhoso. Quero justamente o contrário. Há no jardim uma árvore que é da ciência do bem e do mal. Eles não podem nem devem tocar nela, nem comer os frutos. Vai, entra, enrosca-te na árvore e quando um deles ali passar, chama-o de mansinho, tira uma fruta e oferece-lhe, dizendo que é a mais saborosa fruta do mundo. Se te responder que não, tu insistirás, dizendo que é bastante comê-la para conhecer o próprio segredo da vida. Vai. Vou. Mas não falarei a Adão, falarei a Eva, disse a serpente. Vou, que é o próprio segredo da vida, não? Sim, o próprio segredo da vida, disse o tinhoso. Vai, serpe das minhas entranhas, flor do mal, se te saíres bem, juro que te darei a maior parte da criação, que é a parte humana. Porque terás muito calcanhar de Eva que morderes, muito sangue de Adão em que deitar o vírus do mal. Vai, não te esqueças. Esquecer? Já levava tudo de cor. Foi, penetrou no paraíso, rastejou até à árvore do bem e do mal, enroscou-se e esperou.
Eva apareceu daí a pouco caminhando sozinha, esbelta, com a segurança de uma rainha que sabe que ninguém lhe arrancará a coroa. A serpente, mordida de inveja, ia chamar à peçonha à língua, mas advertiu que estava ali às ordens do tinhoso, e com a voz de mel chamou a Eva, e a Eva estremeceu. Quem me chama? Sou eu, e estou comendo desta fruta. Não, desgraçada, disse Eva, essa é a árvore do bem e do mal. Justamente, conheço agora tudo, a origem das coisas e o enigma da vida. Anda, come e terás um grande poder na terra. Não, pérfida! Mestre, para que recuses o esplendor e o resplendor dos tempos? Escuta-me, faz o que te digo e serás legião. Fundarás cidades e chamar-te-ás Cleópatra. Dido, Semiramis, darás heróis do teu ventre e serás Cornélia. Ouvirás a voz do céu e serás Débora. Cantarás e serás Sapo. E um dia, se Deus quiser descer à terra, escolherá as tuas entranhas e chamar-te-ás Maria de Nazaré. Que mais queres tu? Realeza, poesia, divindade, tudo trocas por uma estulta. Queres tu? Por uma estulta obediência. Nem será só isso. Toda a natureza te fará bela e mais bela. Cores das folhas verdes, cores do céu azul, vivas ou pálidas cores da noite. Hão de refletir-se todas nos teus olhos. A mesma noite de porfíria com o sol virá brincar e brincar com os teus cabelos. Os filhos do teu seio serão para ti as melhores vestiduras, comporão os mais finos aromas, e as árvores e as aves te darão as suas plumas, e a terra as suas flores. Tudo. Eva escutava impassível. Adão chegou, ouviu-os e confirmou a resposta de Eva. Nada valia a perda do paraíso, nem a ciência, nem o poder, nenhuma outra ilusão da terra. Dizendo isto, ambos deram as mãos um ao outro e deixaram a serpente, que saiu pressurosa para dar conta ao tinhoso. Deus, que ouvira tudo, disse a Gabriel: vai, arcanjo meu, desce ao paraíso terrestre onde vivem Adão e Eva e traze-os para a eterna bem-aventurança que mereceram pela repulsa às instigações do tinhoso. E logo o arcanjo, pondo na cabeça o elmo de diamante, que rutila como um milhar de sóis, rasgou instantaneamente os ares e chegou a Adão e Eva e disse-lhes: salve, Adão e Eva, vinde comigo para o paraíso que merecestes pela repulsa às instigações do tinhoso. Um e outro, atónitos e confusos, curvaram o colo em sinal de obediência. Então Gabriel deu as mãos a ambos e os três subiram até à instância interna, onde miríades de anjos os esperavam cantando: entrai, entrai, a terra que deixastes fica entregue às obras do tinhoso, aos mais animais ferozes e maléficos, às plantas daninhas e peçonhentas no ar impuro, à vida dos pântanos. Reinará nela a serpente que rasteja, babuja e morde. Nenhuma criatura igual a vós porá, entre tanta abominação, a nota de esperança e de piedade. E foi assim que Adão e Eva entraram no céu, ao som de todas as cítaras que uniam as suas notas em um hino aos 12 egressos da criação. Tendo acabado de falar, o juiz de fora estendeu o prato a Dona Leonor para que lhe desse mais doce, enquanto outros convivas olhavam uns para os outros embasbacados. Em vez da explicação, ouviram uma narração enigmática, ou pelo menos sem sentido aparente. Dona Leonor foi a primeira que falou. Bem dizia eu que o Senhor Veloso estava logrando a gente. Não foi isso que lhe pedimos, nem nada disso que aconteceu. Não é, Frei Bento? Lá o saberá o Senhor Juiz, respondeu o carmelita sorrindo. E o juiz de fora, levando à boca uma colher de doce, disse: pensando bem, creio que nada disso aconteceu.
Mas também, Dona Leonor, se tivesse acontecido, não estaríamos aqui saboreando este doce que está, na verdade, uma coisa primorosa. É ainda aquela sua antiga doceira de Itapajipe? Fim da história. Uma história deliciosa que veio contrariar a história da Bíblia, mas ao mesmo tempo deixar no ar se a verdade, na verdade, não seria outra, e se a história realmente tivesse sido esta versão contada pelo Juiz de Fora, talvez não estivéssemos aqui agora a ouvir e a partilhar esta história através desta partilha digital. Um abraço de Portugal para todos.